O Pantanal, bioma brasileiro característico por abrigar espécies de animais ameaçadas, registrou o pior ano com recorde de queimadas desde 1998, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais iniciou a medição de focos ativos de fogo. De acordo com o INPE, somente em outubro o Pantanal teve 2.856 focos de incêndio, número superior aos registros do mês em anos anteriores. A menos de 2 meses para o fim do ano, o Instituto também apontou o maior número da série histórica de queimadas, com 21.115 ocorrências. O Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, LASA, detectou que cerca de 28% do bioma foi consumido pelas chamas. Quais os impactos do fogo no Pantanal para a fauna e a flora do bioma e para o meio ambiente brasileiro? Eu sou Laila Miranda e esse é o tema do 6º podcast In Tree. Podcast In Tree. Porque meio ambiente é vida. E para conversar sobre esse assunto, eu convido a professora e pesquisadora do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, Luciana Barbosa. Luciana é pós-doutora pela Universidade de São Paulo e Universidade Politécnica de Madrid. Tem mestrado em agronomia, com ênfase em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Lavras. Então, professora, primeiro eu gostaria de saber se existe diferença entre incêndio e queimada. Oi, Laila, tudo bem? Bem, nem todo incêndio é uma queimada, mas toda queimada é um incêndio. A grande diferença é que um incêndio, ele denota a presença de fogo, né? Eu acho que sem determinar como esse fogo surgiu. Pode ser um fogo, por exemplo, que surgiu naturalmente a partir de uma seca extrema, de um raio, por exemplo, que não há a interferência ou a ação humana. Uma queimada, ela denota uma ação intencional de colocar fogo. E as queimadas, né, elas podem ser criminosas e elas podem não ser criminosas. Entendi. No Pantanal, nós estamos em crescente aumento de pontos de fogo desde julho deste ano. De acordo com o INPE, a área queimada é 10 vezes maior do que a vegetação perdida em 18 anos. Com base nesses dados, surge uma preocupação muito grande. Há chances de extinção do bioma? De fato, o Pantanal ele é um bioma único e esse ano esse bioma foi severamente agredido e ameaçado. A extinção do bioma Pantanal, eu acho que, ao meu ver, ela poderia acontecer em médio e longo prazo a partir de um acúmulo desses episódios trágicos, né, como que vivemos em 2020, e num processo lento que, na verdade, já vem sendo discutido na literatura, que é um processo de savanificação desse bioma, né, que normalmente é marcado pela presença de muita água nessa planície alagada, mesmo durante épocas secas. Tradicionalmente é uma paisagem que ainda teria muita água, e o que a gente viu esse ano e que a gente pode ver se agravar no futuro é realmente uma quantidade de água muito menor. E como a quantidade de chuvas no Pantanal, ela é uma quantidade baixa, né? A maior parte das águas que abastecem a planilha vem realmente do entorno de rios. Então, se a gente tiver um agravamento das secas e uma diminuição no fornecimento dessa água que vem do entorno, a gente pode sim assistir à savanificação e, portanto, desaparecimento do Pantanal como conhecemos hoje. E caso nós venhamos a perder o bioma, quais seriam as consequências para o país? Eu digo em termos de meio ambiente. Bem, em termos de impacto, né, do desaparecimento do Pantanal para o Brasil, eu acho que a gente pode pensar tanto na perspectiva humana quanto na perspectiva das espécies que ali habitam, né? Então, primeiramente, do ponto de vista humano, o Pantanal é uma área também habitada, né, por muitas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pelo povo pantaneiro que tradicionalmente chegou, ocupou aquele território, tem uma criação de gado que é muito peculiar ao homem pantaneiro, que é diferente, né, da criação de gado que a gente vê em outros estados e em outras realidades. Então, existe uma ameaça muito grande aos modos de vida e ao bem viver dessas pessoas que tradicionalmente vivem desta terra. Do ponto de vista ecológico, o Pantanal ele é o bioma com a maior densidade de mamíferos do mundo. É um lugar onde você ainda consegue ter um encontro com a vida
silvestre com animais de grande porte como em nenhum outro lugar do planeta. Então eu acho que não apenas os animais do Pantanal estão ameaçados, mas a experiência do encontro com a biodiversidade brasileira, ela também está muito ameaçada. Então, assim, as pessoas que visitam o Pantanal e tenha quase 99% de certeza de encontrarem uma onça em vida livre, de observarem antas, que são os maiores mamíferos terrestres do Brasil, numa proximidade, numa tranquilidade que sempre foi muito grande, muito peculiar daquele lugar. E hoje em dia, essa experiência do encontro humano com a natureza no Pantanal, ela também está ameaçada. E essa ameaça também é muito grave, né? Porque estamos, enquanto sociedade, cada vez mais desconectados e distantes da natureza. E essa perda, ela é muito simbólica, ela é muito grave. E, professora, eu vejo especialistas dizendo que ainda há tempo de recuperar o Pantanal. Então eu pergunto para a senhora, em quanto tempo é possível recuperar o que foi perdido, o que está sendo perdido nessas queimadas? Eu me preocupo muito com essas estimativas, porque as pessoas normalmente se amparam na resiliência da natureza e no potencial realmente que a natureza tem de se restaurar de tragédias como a que a gente viveu hoje, né, esse ano. O que me preocupa é que, ainda que exista a chance de recuperação do bioma, a gente imagina que nos anos futuros esse bioma continue sob pressão e ameaça de diversos outros fatores, não só o fogo, né, que provavelmente vai acontecer em intensidade igual ou um pouco menor, um pouco maior nos anos futuros. A gente tem que pensar se a natureza poderá se recuperar dos incêndios de 2020 diante de eventuais incêndios de 2021, diante da pressão pela mudança de uso da terra que acontece no território, diante de outros processos de defaunação, como caça, como atropelamento de fauna, que também continuam no território, diante das secas extremas que são esperadas por conta das mudanças climáticas que também vão estar afetando o território. Então não é apenas sobreviver à tragédia que a gente vivenciou esse ano, é se o bioma conseguirá se recuperar e sobreviver à tragédia de 2020 enquanto aguenta as tragédias dos anos futuros que vão acontecer, porque as nossas políticas ambientais não mudaram, a nossa forma de viver enquanto sociedade não mudou, e esses biomas continuam, não só o Pantanal, mas a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, continuam sob diversas ameaças que são concomitantes, né, e que se sobrepõem. De fato, é uma situação muito delicada, né? E quanto às ações necessárias para a recuperação da flora do Pantanal, quais são elas? Bem, com relação às medidas necessárias para recuperar a vegetação desse bioma, né, existem algumas iniciativas já sendo discutidas de reflorestamento ativo, para tentar recuperar algumas áreas. Mas é sempre importante lembrar que o reflorestamento e a recuperação da vegetação do Pantanal, principalmente nas áreas protegidas e nas áreas mais remotas, é muito difícil porque essas mudas eventualmente plantadas, elas precisam de assistência e de cuidado para que elas consigam sobreviver ali num ambiente que está tão degradado. Então, quando a gente pensa em recuperação de áreas degradadas a partir desse reflorestamento ativo, por exemplo, a gente tem que lembrar que não é um processo de simplesmente plantar uma semente e esquecer aquela semente, aquela muda. É um processo de atenção constante, recorrente, de muita tecnologia, muito empenho e muito, muito custo. É muito importante a gente lembrar isso. O valor necessário para recuperar um bioma é infinitamente maior do que o valor de protegê-lo. Custos de recuperação desse bioma serão infinitamente maiores do que teria custado para protegê-lo e para diminuir o efeito dessa tragédia. Infelizmente, né, a gente tem visto a morte em massa de muitos animais nessas queimadas. E por ser um bioma que abriga, né, espécies ameaçadas, a gente pode dizer que há possibilidade de extinção de algumas delas? Bem, além do impacto que o fogo causou no bioma, muitos animais de diversas espécies morreram como consequência desse fogo. Muitos animais morreram queimados e muitos animais morreram também de fome e de sede, tentando atravessar paisagens que por quilômetros estavam completamente devastadas, sem encontrar nutrientes necessários para continuarem vivos ou para chegarem ao menos em um local onde ainda estivesse água e vegetação nativa. Então existe sim,
né, o risco de extinção de algumas espécies, uma extinção local, né? O Pantanal ele não é caracterizado por um grande nível de endemismo de espécies que só são encontradas ali. Como ele é uma área ali, um grande ecótono entre diferentes biomas, ele acaba tendo espécies que ocorrem em outros locais e que também ocorrem no Pantanal. Mas existe sim o risco de extinção local de algumas espécies, sobretudo espécies que têm exigências ecológicas mais específicas para sobreviver, animais que são menos generalistas e que acabam sendo mais afetados por eventos como esses. É importante falar também que depois da chegada das chuvas, né, essas cinzas que agora recobrem 30% do território, elas serão carreadas com a água, né, muito grande parte dessas cinzas serão levadas para os rios. E essa chegada das cinzas nos rios já é no Pantanal um fenômeno denominado dequada, que ele leva à diminuição no oxigênio disponível na água e muitas vezes acaba por matar muitos peixes. Então, essa chegada de nutrientes, ela pode de vez, né, pode ser muito prejudicial para a saúde do ambiente aquático. Então, essa é uma outra preocupação que existe no pós-incêndio, né, após as queimadas e incêndios, e que também pode ter um efeito, um prejuízo muito grande para as pessoas que dependem da pesca para sua segurança alimentar, das pessoas que dependem da pesca para o turismo, das pessoas que têm na pesca uma atividade cultural e simbólica muito importante para elas. Então, é uma outra ameaça aí decorrente dos incêndios. A partir disso, a gente entende que os impactos se estendem a tudo que a gente pode chamar de vida, né? Seja a humana, dos animais e a da vegetação. Inclusive, por entender que toda a vida está interligada, a gente pode traçar um paralelo entre as queimadas e a pandemia? É possível traçar um paralelo, né, entre essas duas tragédias que vivemos no Brasil esse ano. A questão das queimadas, não apenas no Pantanal, mas também na Amazônia, em outros biomas. E a questão da pandemia, né, uma pandemia que afeta todos nós no mundo, mas também brasileiros. Nos dois casos, o que a gente vê é que a relação de consumo do ser humano, a forma que a nossa sociedade insiste em viver de maneira insustentável, tem levado a prejuízos ambientais e à nossa saúde sem precedentes. E para encerrar, professora, eu queria saber se a senhora acredita que as justificativas com base nos usos e proveitos para a preservação do meio ambiente prejudicam a verdadeira compreensão da importância da natureza, além de nos apartar do discernimento de que somos parte integrante dela. As pessoas sempre ficam procurando motivos para preservar o meio ambiente, né? Normalmente, os argumentos utilizados para tentar convencer a humanidade que preserve a natureza são argumentos sempre utilitários, né? A gente sempre fica tentando pensar assim, olha, a gente precisa da natureza viva porque a gente depende dela, porque os ecossistemas fornecem serviços ambientais que são insubstituíveis, ou porque talvez na natureza esteja a cura para algumas doenças. A gente sempre tenta justificar a necessidade de proteger o meio ambiente a partir dessa perspectiva utilitária. E, obviamente, apesar de todos esses argumentos serem verídicos e válidos, eu acho que a gente precisa começar a pensar diferente e pensar que, na verdade, a gente precisa preservar o meio ambiente porque todas as espécies com as quais compartilhamos esse planeta têm o direito à vida, ao bem viver, à existência, assim como a gente tem. Então, eu acho que tentar amparar o argumento da conservação nos benefícios que a natureza traz para o homem é um pouco pautado no mesmo problema que levou a gente a estarmos onde estamos hoje, que é essa visão antropocêntrica de que tudo que existe no mundo está no mundo para nos servir. Eu acho que enquanto a gente continuar acreditando e pensando eticamente, moralmente, filosoficamente dessa forma, a gente vai estar sempre explorando a natureza para o nosso bem. Quando, na verdade, eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas espécies, né, com as quais a gente compartilha a história evolutiva. Estamos todos aqui bilhões de anos depois, no mesmo planeta, habitando o mesmo tempo e espaço. A gente tem que começar a olhar para essas espécies com respeito mesmo, de irmãos de caminhada mesmo, sabe? Eu acho que é isso. Eu sempre me emociono quando eu penso nisso, mas eu acho que é realmente uma nova forma de viver, de encarar a vida, não só a nossa, mas a vida do outro, né? Das pessoas não humanas também.
E é isso. Então, o apelo que eu faço, eu acho que é que as pessoas comecem a enxergar a natureza como parte de quem elas são, como seres e entidades e dignas de direitos também. De fato, é um apelo extremamente necessário, professora. Laila Miranda para o INCT in Tree, porque meio ambiente é vida. Podcast in Tree, porque meio ambiente é vida.